E aí, galera da E3 2006, a gente está com o Cristiano Gualda neste exato momento aqui no nosso stand. Para quem não lembra, o Cristiano apresentou o programa Star Game no Multishow. Bom, se eu estiver errado, alguém me corrija. Eu imagino que o Star Game foi um dos primeiros programas de televisão de games no país. Então, assim, é um momento muito histórico. Vocês vão poder perguntar, vão poder participar da entrevista. Bom, bem-vindo, obrigada. Obrigado. Super obrigada. Cristiano, conta pra gente como é, depois de tantos anos, voltar, chegar em uma feira de games. Como você enxerga? Quais foram as suas primeiras impressões quando você entrou na feira? Olha, minha primeira impressão foi de que a feira está muito bem organizada. Apesar de eu não ter tido muito tempo ainda para rodar e ver os outros stands, eu achei muito legal a organização. Já me informaram aqui que já fecharam um contrato para outras edições dessa feira, o que eu acho uma iniciativa muito legal. Isso mostra que o mercado de games está realmente crescendo cada vez mais. E isso já era uma questão que existia na época que a gente iniciou o programa, há mais de 10 anos atrás. A gente sempre tentou, também com o programa, dar uma visibilidade maior assim, para o mercado de games e mostrar que, já naquela época, os videogames estavam atingindo um público cada vez mais diversificado. Então, eu acho que essa feira, essa organização, a quantidade de pessoas que estão aqui, eu acho que isso tudo é uma prova de que o mercado tá ficando cada vez mais vibrante. Legal, e assim, para você que acompanhou, enfim, N gerações de games, né, de consoles, desde então, como é chegar agora e ver um Xbox 360, um PlayStation 3 para sair, um Wii ali também no forno? O que você percebe, assim? Qual o seu sentimento, sabe? É até meio nostálgico falar sobre isso. É muito legal, porque assim, a coisa que mais me atraiu assim, sempre nessa coisa dos games foi o desenvolvimento da tecnologia. Assim. E quando você vai acompanhando a mudança no nível dos gráficos, da jogabilidade, da produção de arte assim, dos videogames, você vê que realmente os caras estão empurrando cada vez mais a fronteira da tecnologia para um nível que a gente não sabe mais onde é que vai parar. Eu, particularmente, sempre gostei mais de ver como a inteligência artificial estava se desenvolvendo dentro dos jogos. Por exemplo, um dos meus jogos prediletos em toda a história do Star Game foi um jogo do 007, que era o GoldenEye 007 do Nintendo 64. E esse jogo me atraía muito por causa disso, porque você nunca sabia como é que os inimigos iam se comportar. E isso já era um componente de inteligência artificial interessante que os caras estavam inserindo ali. E hoje eu não posso nem imaginar o que está acontecendo. Eu tava até, o Gustavo, um dos amigos aqui do evento, estava me falando do Tekken 5. A gente lançou, sei lá, o Tekken 2 no Star Game. A gente acompanhou o nascimento de vários jogos hoje que são franquias já consagradas. Assim. Então, é um pouco isso. Assim. Eu não sei onde vai parar, mas é fascinante descobrir cada coisa nova que os caras vão colocando nos videogames. Legal. Você acompanhou, assim, acompanhou diretamente a chegada do PlayStation ao mercado, do PlayStation 1. Como foi isso? Qual foi a principal diferença que você percebeu quando a Sony resolveu apostar e lançar? E foi aquela revolução. Como apresentador de um programa de games, como foi passar por essa mudança? Foi uma revolução mesmo, porque quando a gente começou a fazer o programa em 95, a gente estava na era ainda dos 16 bits, do Super Nintendo, do Mega Drive e tal. E quando a Sony lançou o PlayStation, ela veio com... E nessa mesma época, mais ou menos, a Sega estava lançando o Sega Saturn, sabe? Que nem assim, vingou muito. Mas a diferença assim, dos gráficos e do tipo de coisa que se podia fazer com um videogame era impressionante. Você pegar e jogar um jogo completamente novo, assim, com outro tipo de movimento de câmera, sabe? Era uma coisa que as pessoas não podiam imaginar. Você só tinha... No Super Nintendo, o máximo que você tinha era um bom side-scroller, assim, sabe? Ou algumas franquias que já faziam sucesso, tipo do Mario. Quando o Nintendo 64, então, chegou lançando o Super Mario, que foi o primeiro jogo, foi uma coisa assim de... Meu Deus, é possível fazer um jogo tão grande num cartuchinho tão pequeno, sabe? E eu acho que isso ainda está acontecendo hoje.
eu realmente não tenho acompanhado tão de perto assim. O Xbox 360, por exemplo, eu não cheguei a jogar ainda. O próprio PlayStation 2 eu conheço alguns jogos, mas não tanto quanto na época do programa. Mas era impressionante, assim, realmente, pra gente que tinha acesso a muita coisa que os próprios jogadores ainda não tinham. A gente fez a cobertura da E3 durante 4 anos seguidos. A gente chegava na E3, a gente via coisas assim que demoravam um ano e meio pra chegar aqui, sabe? Era fantástico mesmo. A E3, bom, eu recentemente, a minha primeira E3 foi esse ano também. Legal. Então eu fiquei Então muito você pode até me contar como é impressionada. que foi. Depois eu te conto como foi genial. E agora a gente tá aí com uma notícia de que ela vai diminuir de tamanho. Eles querem transformar a E3 em uma feira menor, que é uma pena, né? A gente fica bem triste com isso. E Cristiano, hoje você consegue... Porque, assim, uma coisa que mudou de alguns anos pra cá é essa visão de games como entretenimento. Então, o ano passado, o Gilberto Gil, o ministro da Cultura, reconheceu os jogos como um produto audiovisual, comparou os jogos ao cinema. E, assim, a relação de cinema e games é muito estreita, né? É muito estreita. Os programadores, as casas que desenvolvem jogos, as soft houses nos Estados Unidos e na Europa, eles já recebem o roteiro de um filme que está em produção ao mesmo tempo em que os caras estão filmando. Por exemplo, porque é impossível você imaginar uma grande produção como Piratas do Caribe, por exemplo, sendo feita e só depois que o filme é lançado, os caras que vão desenvolver o jogo poderem ver como era o filme para poderem começar a desenvolver o jogo. Então, assim, tudo já está acontecendo ao mesmo tempo. Essas mídias estão cada vez mais integradas. É o que você falou. A gente indo a uma E3, por exemplo, eu como fui desde 97 que eu visito a feira, você vê que muitas pessoas que desenvolvem os games já estão preocupados até com o lado educativo dos videogames. Então você tem soft houses inteiras que só se dedicam a jogos que ajudam a coordenação motora ou ajudam o reconhecimento cognitivo de uma criança, entendeu? Então, assim, é um produto audiovisual, é um produto que tem milhares de aplicações diferentes. E quanto mais cedo isso for reconhecido e quanto mais oficialmente isso for reconhecido, melhor. Você está me dizendo agora que se o ministro da Cultura é um cara que já está virando os olhos para esse mercado e percebendo o potencial que existe aí, eu acho que isso é um bom sinal, né? Porque cada vez mais as crianças estão sendo educadas com tecnologia. E eu acho isso positivo, assim. Eu acho isso muito positivo. Enquanto a gente agendava a nossa entrevista, nós nos falávamos por telefone, você disse que tinha uma coisa muito engraçada que acontecia no programa, que era as pessoas chegarem pra você e meio que achar que você era o rei dos games, que você terminava todos os jogos, debulhava tudo, sabia todos os cheat codes. Me conta um pouquinho disso. Isso acontecia muito. Eu acho que como era a minha cara que tava ali na frente, as pessoas achavam que eu era tipo, sei lá, o Gandalf dos games, o mago. Não era bem assim, claro que eu jogava na época, eu sempre gostei de jogar e tal. E muitas das coisas que a gente exibia no programa, eu mesmo gravava, porque a gente ligava o videogame no VT, né, no videotape, e gravava aquilo ali. Mas é claro que tinha uma equipe, tinha outros jogadores, eu tinha pessoas muito mais especializadas do que eu. Eu tinha até uma preferência de jogos que muitas vezes não se encaixava com tudo aquilo que a gente tinha que mostrar. Tinha determinados jogos, tipo aquele jogo do Snake, Metal Gear Solid. Quando a gente lançou Metal Gear Solid, você vê que eu nem me lembro bem do nome direito, porque não fui eu que joguei, eu não conseguia chegar até o final. Era um jogo tipo muito top pra mim, entendeu? Eu gostava de jogar umas outras coisas, tipo Mario Kart e tal. Quem jogavam eram os outros jogadores que estavam lá no programa. Mas quando eu era reconhecido na rua, as pessoas achavam que era. Então ficavam me pedindo dicas, ficavam me pedindo. Todo mundo achava que você e muitas vezes eu não tinha tinha que explicar, assim, olha, eu não sei, porque eu não cheguei até o final desse jogo. Esse jogo leva, tipo, 2 meses pra chegar até o final. Isso acontecia direto. Agora, acho que essa era só uma das coisas engraçadas do programa, porque o programa tinha esse lado de humor mesmo, assumido. A gente... até você falou isso quando a gente conversou por telefone, você falou, o pessoal às vezes falava que eu era muito boba no programa. Não, é porque tinha esse lado, assim, que eu gosto de comparar com o humor daquela série antiga de TV do Batman, sabe? Que tem um lado sério, que é o lado dos fãs que adoram o Batman e tal, mas tem um lado meio kitsch, meio propositalmente
cafona, assim, que era uma coisa engraçada que a gente valorizava no programa como forma de humor, sabe? Sempre dentro do programa eu aparecia inserido numa imagem de jogo, por exemplo. É claro que era uma coisa meio tosca, assim, os efeitos eram... Mas era proposital, entendeu? Era meio pra brincar, assim, com esse lado também. Porque eu acho que tem muita gente que joga videogame, às vezes, que leva a sério demais também o negócio. E não é por aí, assim. Eu acho que preservar o bom humor, assim, é sempre muito saudável, assim. E eu acho que a maioria do público entendia isso e gostava disso. O lance da mãozinha, do final, que virou um personagem. Mãozinha, toda vez que a gente comenta sobre o programa, todo mundo fala, mãozinha, mãozinha. Até hoje. Acabou virando um personagem mesmo, uma coisa cult, assim, que eu espero que se mantenha pra sempre, assim. Eu espero que as pessoas fiquem trocando episódios do Stargame pra sempre, assim, porque era muito gostoso de fazer o programa e era muito legal receber também a resposta do público, tanto via e-mail quanto carta. Na época que a gente começou o programa, a internet ainda estava se disseminando, assim, não era uma coisa tão popular como é hoje. A gente ainda fez muita promoção de carta, sabe? Sabe aquela coisa de pegar um monte de cartas e jogar pro alto, tipo caminhão do Faustão? A gente fazia isso. Muito, muito bacana. E assim, o fato de você trabalhar com games, quando você conversava com pessoas da sua idade, enfim, na época... Como eles encaravam com seriedade isso? Ou então falavam assim, caramba, você apresenta um programa de games, você fica jogando, pô, você ganha pra fazer isso. Tinha um pouco isso, acontecia. Até, inclusive, na época que a gente estava começando, eu acho que os jogos em geral ainda eram um pouco vistos como coisa de adolescente, como coisa de criança. E hoje a gente sabe que é bem diferente disso, né? Na verdade, existe uma quantidade enorme de jogos que são desenvolvidos especificamente para o público adulto mesmo. Inclusive até a entidade que regula o comércio e a distribuição de games nos Estados Unidos, que é a NCAA, eles têm um critério muito severo assim, para definir para que público cada jogo é direcionado. Você tem hoje jogos que envolvem sexo, violência e tal, que realmente isso tem que ser bem regulado, assim, porque deixou de ser aquela coisa, assim, de qualquer criança poder entrar numa loja e comprar um jogo. As próprias pessoas que trabalham no mercado, no varejo, assim, nas lojas, têm que se conscientizar disso, de que existe um critério de classificação e de que ele tem que ser respeitado. É como eu não gosto de usar a palavra censura, porque não é por aí. É uma autorregulação do mercado que tem que ser feita a partir do bom senso. Sabe, é como um filme. Você não vai levar o seu filho pequeno para assistir um filme de violência no cinema e também não vai deixar que ele assista em casa na televisão. Existe um horário apropriado para esse tipo de programa ser exibido, assim como existe um critério de regulamentação para que certos games possam ser vendidos para determinadas faixas etárias. Os games, eles proporcionam interação, algo que não acontece hoje com o cinema. Assim, a gente sabe que a TV digital está chegando, as coisas tendem a mudar, você vai conseguir montar a sua programação, você vai ter muito mais autonomia sobre o que você assiste. E os games, eles proporcionam essa interação. Então, Verdade. Você pode pegar o teu protagonista, o teu personagem, você pode ir para a direita, para a esquerda, você pode mudar o final. Você acha que, pelo fato deles proporcionarem muito mais interação do que o cinema, eles influenciam... Por exemplo, a violência, o sexo, eles influenciam mais do que os filmes? Ou não é exatamente isso que acontece? Olha, eu acho que não necessariamente. Eu acho que é claro que você sempre tem casos, assim, que geralmente ganham alguma notoriedade e vão pro jornal. Porque, por exemplo, o cara viu tal filme e aí entrou numa lanchonete e atirou com uma metralhadora em todo mundo. Aí as pessoas ficam falando, será que foi o filme? Será que não foi? É claro que uma pessoa que faz isso, ela está suscetível a um estímulo que pode vir do cinema, pode vir de um videogame, pode vir de inúmeras fontes diferentes. Então, eu nunca, desde a época que a gente fazia o programa, desde que a gente começou a fazer, a gente sempre participou desse debate. E a gente acha importante participar desse debate e discutir isso. Estudar até que ponto... um videogame, um filme, pode influenciar uma pessoa a mudar o seu comportamento. É claro que existem estudos que estão sendo feitos sobre isso, sempre tiveram e vão continuar a ser feitos sobre isso, mas nunca um estudo foi conclusivo
a ponto de dizer que um videogame ou um filme foi capaz de influenciar uma pessoa a fazer uma determinada coisa. Então, eu acho que é perigoso afirmar isso. É claro, mais uma vez eu digo que o conteúdo de um game ou de um filme deve ser apropriado a uma determinada faixa etária, que por enquanto é o meio de classificação mais abrangente que a gente tem. Mas eu não me preocuparia muito com essa coisa da influência, não. Eu acho que basta ter bom senso e um cuidado, assim, até dos próprios pais, assim, em relação ao que os filhos deles estão vendo e estão experimentando. Em relação ao lance da interatividade, é uma boa pergunta. Não sei, assim, se por ser mais interativo tem uma influência maior. Pode ser que tenha uma influência positiva maior também. Então, acho que é uma resposta que a gente tem que deixar para os cientistas e para os pesquisadores. Pesquisadores. E como era participar de um programa de games há 10 anos? Porque hoje a gente tem internet, a gente tem... o acesso à informação é muito mais maior. fácil, né? A gente tem o Google. Então, assim, tudo facilita a nossa vida. Como era fazer isso há 10 anos, quando começou o programa? No começo, a gente dependia principalmente do que estava acontecendo no mercado lá fora. E era legal, porque teve um momento assim, da vida do programa em que ele foi patrocinado pela representante da Nintendo aqui no Brasil e tal. Era muito legal, a gente vinha aqui para São Paulo, muitas vezes o programa era baseado no Rio, onde fica a Globosat, mas a gente vinha para São Paulo bastante, participava de reuniões com pessoas do mercado e via quais eram as dificuldades que os próprios executivos do mercado de games tinham ao tentar criar promoções, implementar jogos aqui e tal. Tinha toda essa parte da dificuldade que você falou do acesso à informação. Realmente, a internet estava começando, infinitamente menor do que é hoje. Mas a gente fazia meio na raça também, sabe? A gente tinha até umas dificuldades tecnológicas na época, saber qual era a melhor maneira de gravar os videogames para colocar no ar sem um problema técnico de sistema, não sei o quê. Eu acho que toda essa dificuldade era compensada pela garra, pela energia que a equipe tinha, pela diversão que a gente tinha também fazendo. E principalmente as coberturas da E3 que a gente fez foram as coisas mais legais assim, que eu fiz dentro do programa, porque a gente procurava não só mostrar tudo o que estava acontecendo no mercado de games, como também criar uma parte de entretenimento para as pessoas que estavam vendo o programa, que não eram tão ligadas nos games, mas que queriam ver uma cobertura de um grande evento no exterior. A gente até aproveitava para fazer outras coisas quando a gente estava lá fora. A gente visitou uma GameWorks enorme em Orange County, na Califórnia. Antes da GameWorks vir aqui para o Brasil, a gente visitou parques de diversões temáticos que tinham atrações que tinham a ver com os games. Então, a gente procurava fazer um programa bem completo, assim, que agradasse a maior parte dos jogadores, assim, dos gamers. E hoje? Quando você anda na rua, as pessoas reconhecem, as pessoas perguntam, as pessoas ainda chegam, e aí, tá jogando? O que você tá jogando? Eles ainda têm esse... Porque o público gamer, ele é muito fiel, ele guarda nomes, tanto que a gente vê, tem comunidade no Orkut. Então é muito engraçado esse apego, né? Uhum. Hoje ainda acontece das pessoas te pararem na rua, ou então perguntarem, como isso... Acontece. O que me chamou a atenção para essa coisa do Star Game de volta foi um pouco o Orkut, essa comunidade de relacionamentos. Um belo dia, alguns amigos meus começaram a me ligar. Uma amiga minha me ligou e falou: Cris, tem uma comunidade lá que fizeram pra você. E aí eu fui ver, era o pessoal que era fã do Star Game. Tem uma comunidade do Star Game. E desde que eu dei as caras na comunidade lá pra avisar o que eu tava fazendo, tal, da minha carreira de ator e tal, o número de pessoas da comunidade cresceu. Ou seja, eu acho que essas pessoas que eram fãs do programa são super fiéis, assim, se comunicam, se falam, trocam episódios do programa pela internet. Então ainda acontece muito, assim, é uma parte da minha carreira, assim, que já ficou um pouco para trás, mas da qual eu tenho muito orgulho, assim, e tenho muita saudade, assim, até vir, assim, a uma feira de novo, tá sendo muito legal, assim. Bacana. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta pro Cristiano? Vamos lá. Você quer? Quem? Tem mais alguém querendo? Pode falar?
Cristiano, eu queria perguntar como é que foi a sua trajetória no programa, quer dizer, como é que pintou o convite para você participar do Star Game e tal? Foi assim, quando a gente começou a idealizar o programa, que foi ainda acho que em 93 ou 94, e eu inicialmente iria participar só da produção. Eu ia ser até... porque o programa teria 2 apresentadores, um que ia ficar no estúdio e eu que ia ficar tipo na rua, fazendo as matérias. Por exemplo, a gente tinha um quadro no programa que era o lance de jogar com pessoas famosas, que aliás até era um quadro muito criticado no programa. As pessoas gostavam, mas também era bem criticado, porque eu acho que muitos gamers não gostavam de ver pessoas que não tinham nada a ver com game jogando, mas enfim. Era até uma exigência do canal nessa época, a gente tinha que fazer. Mas aí, o cara que ia apresentar no estúdio teve que se mudar pra Brasília, teve que mudar de cidade e tal. E a diretora do programa na época chegou e falou: Cristiano, por que você não tenta apresentar no estúdio? E aí a primeira vez que eu fui e apresentei, que eu não tinha experiência nenhuma, assim, nessa época eu nem era ator profissional ainda, aconteceu alguma coisa engraçada, assim, tipo, eu escorreguei, sei lá, aconteceu... E aí criou uma coisa de comédia na hora que acabou ficando. E ela falou: perfeito, adorei, é isso. Eu falei: pô, mas eu não vou conseguir fazer isso de novo. Ela falou: não, vai, é isso e tal. E aí a gente foi começando a criar uma linguagem e tal que acabou virando uma marca do Star Game. Bacana. Mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta pro Cristiano? O Gustavo é seu fã, como você pode perceber, ele quer te fazer mais uma pergunta. Que bom. Você falou do começo do programa, eu queria saber como é que foi no final, por que ele acabou, como foi a decisão de terminar de vez, como é que foi? Isso foi principalmente uma decisão do canal. O Multishow nessa época, que é um canal da Globosat, estava trocando um pouco de perfil. E veio a gente tinha uma boa audiência, até relativamente consolidada. A gente chegou, durante a vida toda do programa, a gente chegou a trocar de horário algumas vezes. No início, ele era até exibido em rede aberta, através das parabólicas, o que era uma coisa muito legal e ajudou a criar uma audiência grande para o programa. Mas nesse momento, da metade para o final do ano 2000, o Multishow começou a querer mudar um pouco o perfil da programação e passar para um perfil mais adulto. E, não sei, eles classificavam o Star Game como um programa tipo jovem barra adulto, assim. E eles queriam passar para uma linha de shows, fazer mais programas de música e tal. E aí acabou sendo uma decisão mesmo da diretoria, sabe? Uma decisão baseada na grade de programação do Multishow. Foi isso. Também, nessa época, a gente não estava com nenhum patrocinador fixo, porque isso é uma coisa também que determina muito o que vai acontecer, né, na programação da TV. E aí eles decidiram terminar, assim. Pra gente foi legal, porque a gente, quando começou... Quer dizer, não foi legal terminar o programa, mas foi legal saber que o programa tinha durado tanto tempo, porque quando a gente começou, era uma coisa realmente nova. As únicas tentativas pequenas que tinham sido feitas de lançar um programa de games na TV tinham furado, assim, depois de 5, 6 episódios. E a gente ficou 5 anos e meio no ar. Ninguém esperava isso. Ainda mais com cobertura de E3, com essa coisa toda que a gente fez. Então, realmente foi... Por um lado, a gente estava triste porque estava terminando, mas por outro, a gente estava orgulhoso de ter conseguido ficar tanto tempo no ar, né? Com esse universo dos games que até hoje... Hoje eu acho que existem outros programas, né? Durante a época do Star Game, outros programas foram exibidos, até que eram programas traduzidos, eram programas produzidos lá fora. Alguns até não ficaram tanto tempo no ar quanto a gente, entraram e depois saíram da programação. Hoje em dia eu acho que eles estão meio que querendo voltar. Eu acho que tem um programa na Band, se não me engano. Acho que no canal agora, né? Que chama Play TV. Tem um canal agora, né? Tem o próprio Multishow, acho que tá voltando com conteúdo de games dentro de um programa deles, não tá? Não tem isso? Pois é. Então, assim, acho que a gente conseguiu lançar uma sementinha ali que tá dando frutos agora. E a gente sabe que é super difícil você conseguir manter um programa durante 5 anos na TV. Muito. É muito complicado. O que você acha que... Qual era o diferencial que tinha o Star Game para poder conseguir isso, manter os 5 anos? Você acha que foi
uma maneira talvez mais descontraída de apresentar por exemplo, um detonado de um jogo, né? O que foi A gente, que eu levou? acho que essa parte da apresentação, toda a descontração, do humor, era importante. E isso com certeza criou uma linguagem, assim. Não criou uma linguagem, mas criou uma simpatia do público. Mas eu acho que não era isso, não. Eu acho que o principal mesmo era a seriedade com que a gente tratava o conteúdo. A gente se preocupava muito em mostrar o máximo possível de games que a gente podia, em mostrar gêneros completamente diferentes e em não tratar o público gamer como um público que não sabe do que... Era uma coisa assim, do minha língua, esse cara tá falando de um detonado, que na época a gente chamava mais de debulhado, que era uma coisa, era uma brincadeira também do programa e tal. Então, eu acho que o conteúdo, a preocupação com o conteúdo era o principal. Mostrar a maior quantidade possível, mostrar os principais lançamentos, fazer a cobertura da E3, porque era super difícil. Pra gente foi super difícil fazer a cobertura da E3 durante 4 anos. Levar uma equipe inteira para os Estados Unidos. Pô, qualquer pessoa que trabalha com produção sabe que isso envolve custos enormes de estadia, não sei o quê. E a gente tinha que ir pra lá, a gente ficava tipo uma semana cobrindo a feira, e a gente gravava matérias durante uma semana que eram exibidas ao longo de quase 3 meses de programa. Porque a gente conseguia, nesse curto espaço de tempo, gerar muito conteúdo. Então a preocupação era essa, mostrar os principais lançamentos, mostrar os jogos, falar do que estava sendo desenvolvido pela indústria. Conteúdo, assim, principalmente. Muito legal. Cristiano, super obrigada por aceitar nosso convite. A gente ficou super lisonjeado. Igualmente. Espalhamos para todo mundo, para as pessoas que trabalham no mercado, outros jornalistas, todo mundo ficou... Como você encontrou ele? O que ele está fazendo? Inclusive, seu nome tem alguns fóruns de games. A gente encontra o pessoal falando, nossa, não, ele está fazendo tal peça. Não, ele está ali. Não, ele está lá. É muito legal. Eu espero que bastante gente possa assistir também. Quem quiser matar saudade do programa, possa assistir essa entrevista aí pela web, né? Que isso é uma coisa muito legal. Se a gente tivesse isso na época do programa, a gente já teria encontrado uma maneira de disponibilizar o próprio programa na rede, na época que a gente estava fazendo. É o que você falou, da tecnologia ter chegado. Então, eu também queria agradecer o convite, a possibilidade, a oportunidade de falar aqui para esse nosso público, que é super fiel. E parabenizar vocês pela produção aqui do stand e também da feira, que já me disseram que haverá novas edições e espero que ela cresça e tenha cada vez mais sucesso. Legal, obrigada, Tá, obrigada, eu só queria deixar um recado para toda a galera que é fã do programa e que ainda vai se lembrar do meu brado de guerra, que é hora de debulhar! Valeu, valeu!